porventura tiver alguém desempregado, trazer currículo, trazer qualquer objeto, qualquer tipo de peça, se tiver processo na justiça, trazer, porque a muralha, ela se apresenta para as pessoas de forma diferente. Para mim pode ser uma conta de luz, uma conta de água. Então a necessidade de cada um é diferente. Então a muralha, ela pode ser de diversas formas. Então por isso é um propósito que vocês apenas vão fazer com você e Deus, e a medida da resposta vai ser de acordo com a intensidade que você se doar nessa campanha. Por que eu falo isso? Teve uma coisa que é muito importante, é ouvir a instrução. Teve pessoas que deu testemunho da água, aquela água com um pouquinho de azeite. Teve pessoas que contou testemunho, pessoas que estavam na UTI, como induzido, saiu. Uma série de coisas, caroço desapareceu porque as pessoas ouviram a instrução. A instrução era para fazer o uso da água durante 7 dias e não no meio do culto pegar e virar a água toda. Eu cheguei a ver, mas não falei nada. Eu vi pessoas pegando e bebendo a água toda. Eu na hora não falei nada, mas eu entendo que a resposta vai vir para quem ouve a instrução. Olha para o seu irmão lá daí, só faça ouvir a instrução. Só faça ouvir a instrução. Nessa muralha de Jericó, houve instrução da parte de Josué para os guerreiros, para com o povo. Capítulo 6, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Ela se mantinha conservada. Pode observar, o inimigo, quando ele sabe o potencial, o meu e o seu, ele vai, para alguns ele vai se apresentar, porque ele sabe que esse aí não está disposto para bater com ele de frente. Mas para outros eles vão agir no oculto. Para aqueles que ele sabe, não, se ele me ver, vai me arrepender. O inimigo, ele quando nos conhece, o inimigo é estrategista de guerra. Ele fala assim, não, peraí, se Radharani me ver, ele vai me botar para correr. Então vou ficar no oculto, escondido, trabalhando, e ela vai achar que é somente por conta dela. Então o inimigo às vezes traz esse esfriamento espiritual, mas ele não se manifesta, coloca somente um desamor, coloca um sentimento contrário para aquilo que Deus um dia plantou nas nossas vidas. Mas, graças a Deus, se tiver qualquer tipo de inimigo oculto, ele vai vir por terra hoje. Ô glória! Por que é que ele vai cair por terra? Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não vai poder se avaliar e entender se tem algo em oculto ou não. Ontem a obreira Luciane, no ministério que foi visitar ontem, uma pessoa foi usada para falar de um anel que estava na mão dela, no dedo, e um anel pequeno. E a pessoa falou com a apóstola Maria, falou da seguinte forma: Deus está quebrando, não foi Senhor, Deus está quebrando, e ela sem entender. Aí depois ela veio na direção do anel. Então tem coisas que são pequenas, mas é necessário um olhar espiritual de cada um de nós. Às vezes tem coisas que impedem que a muralha venha cair, e às vezes é necessário a gente se parar diante de Deus, parar diante do espelho e se avaliar como cristão e como guerreiros de Jeová. Porque o nosso chamado é para dar bicuda mesmo na cara do cão e libertar os cativos. Mas se o inimigo perceber que o seu nível de estratégia está abaixo ao qual que te chamou para a guerra, ele vai tentar importar com você. O nosso Deus é estrategista. O nosso Deus, por isso que Ele é Senhor dos exércitos. Fale com o seu irmão lá, fale: meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Se Ele é Senhor dos exércitos, Ele vai te dar a estratégia para destronar, para tomar aquilo que é teu por direito, aquilo que é meu por herança, que é a palavra de Deus e que é a terra prometida. Nós não podemos deixar o que é nosso na mão dos inimigos. Em Provérbios fala, quando o ladrão ele é pego, ele deve pagar 7 vezes mais.
Então tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi retraído, vai ser restituído 7 vezes mais para mim e para você, porque o nosso Deus é Deus de provisão. O Jeová Jireh é aquele que pega, nos revela o que vai oculto e nos transborda 7 vezes mais. O exército de Israel, eles invadiram Jericó, eles saíram de lá e houve esse alerta da parte de Deus. Quando vocês saírem de lá, vocês vão sair ricos. Quando saíram do Egito, ricos. Eles eram ladrões, usurpadores de Israel. Pessoas que um dia pegou, porque Deus fala em Ageu que minha prata e meu é ouro. E ele fala: quando sair de Jericó, vocês vão tomar pelo menos o bronze e a prata, porque tudo aquilo ali é consagrado a Deus, porque tudo é dele. Então está escrito também que as riquezas dos ímpios será para o povo de Deus. Ele não são do justo essas riquezas. Então Deus cria situações para o que é meu e teu venha em abundância. Porque um dia os raios das chinelas lá no Egito, quando menos espera, está saindo rico, porque o pessoal fala: não, toma aqui, ó, toma aqui, toma aqui. Pessoas vão chegar para mim e para você e falar: não, toma aqui, ó, toma aqui o que é teu, toma o que é teu. Tem pessoas, Deus trabalha e cria situações, tem inimigos meus e seus que estão no oculto, que eles já foram tocados por Deus e vão ser usados para confessar o que Deus está fazendo. Só que é necessário uma vigilância da sua parte para você entender que tipo de confissão é essa. Teve uma pessoa que está me devendo há mais de um ano R$85. O que é R$85 para uma pessoa que conhece a palavra de Deus? Essa pessoa, eu falei assim: ó, eu só estou te cobrando porque o valor é meu, o valor é devido e assim, eu estou cobrando porque já foi usufruído que o senhor pegou. Aí essa pessoa, essa semana eu encontrei essa pessoa estava sumida, eu fiz uma surpresa, consegui achar e consegui ficar de frente. Aí a pessoa ficou branca, né? Mas aí eu falei para essa pessoa assim, eu mandei uma mensagem: ó, só estou mandando essas mensagens porque você disse que ia me pagar. Aí ele: deixa eu te falar uma coisa, é homem de Deus. Todos olham e falam: poxa, vai homem de Deus. Mas cuidado, que às vezes seja homem, seja mulher de Deus, vai pagar preço se tocar na tua unção. Você é separada, você é separado, porque seja quem for, qual tipo de unção que estiver sobre a vida dessa pessoa, se ele não estiver no querer do Senhor, vai acontecer. Ele vai ser tocado, porque Deus é justo e Deus é justiça. Deus não quer me sobrecarregar, que não viemos sobrecarregar os nossos corações com nada, porque em Romanos ele fala: a mim pertence a ira e a vingança. Ou seja, a ira e vingança vem de Deus. Deus então às vezes tira a mão e permite que o inimigo pegue e brinque, faça algo. Porque foi que Jesus falou com Pedro: Pedro, o diabo pediu, te cirandou, pediu, só que eu roguei junto ao Pai por ti. Ou seja, o inimigo então pede permissão, aí ele pega e usa o comportamento das pessoas para falar com Deus. Aí fala: ali, homem de branco, ali o teu servo que faz, que acontece, que dá glória, que dá aleluia, está devendo e ainda não pagou, deixa só eu tocar um pouquinho. Aí ele fala: tá bom, Satanás, faz só um pouquinho. Aí ele permite, tira a mão, essa sombra do onipotente, a sombra dá uma recuada para que o inimigo faça e a pessoa se avalie, porque as pessoas às vezes acham que está fazendo errado e está certo, porque não vê a correção da parte de Deus. Trocando por miúdos para a gente já voltar, porque também não deixa de ser uma muralha. Quem está te devendo é uma muralha, que também vai cair. Por quê? Essa pessoa mandou uma mensagem para mim e falou: eu te trago até aqui na minha casa, porque essa semana minha casa quase pegou fogo. Eu tive que pegar e fazer o seguinte: agora eu vou ter que fazer uma fiação tudo nova da casa, porque a casa praticamente quase pegou fogo. Aí o que acontece? Eu não perguntei, mas a própria pessoa confessou, e é homem de Deus. É homem de Deus. Mas aí quando chega na frente do espelho, no joelho, por que não se avalia? Senhor,
Só que essas coisas a pessoa finge demência. Finge demência porque está vendo o que está acontecendo, sabe se avaliar, porque sabe avaliar as outras pessoas, mas não sabe se examinar. É necessário eu e você se examinar, porque somos guerreiros de Cristo. E um guerreiro, quando vai para uma batalha, ele tem que se examinar. Deixa eu ver meu escudo, deixa eu ver minha espada, deixa eu ver como é que está meu cinturão, deixa eu ver como é que está a minha vida diante de Deus, para eu poder enfrentar esse inimigo ou não. Ô, glória! Esse é o primeiro tópico. Esse é o primeiro tópico, que é o inimigo, que essa passagem que fala aqui. Jericó estava rigorosamente fechada por causa de Israel. O inimigo sabe que pode se fechar. Não vou aprontar, não, vou ficar só escondido aqui. Na hora certa eu vou atacar. Então o inimigo, quando sabe o potencial, ele se fecha e ele não se manifesta para que não venha a ser retirado de onde está. Aquele demônio que era surdo e mudo, o que foi que fez? Ele ficou mudo, ficou calado até Deus pegar, por intermédio da unção na vida de Jesus, pegou e revelou. Então tem coisa, ele sabia o potencial que tinha Jesus, por isso que pegou e ficou calado. Só que os outros discípulos não sabiam o que fazer naquele momento. Então bate no teu irmão e fala: Jesus vai te dar estratégias. Aleluia. O verso 3: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Observe, rodeando a cidade. Então, tudo isso a gente tem que conjecturar e tem que entender o porquê rodear uma cidade durante 6 dias. A gente não pode criticar o trabalhar de Deus, e eu posso conjecturar, posso imaginar e falar assim: poxa, por quê? Se ele é o Deus dos exércitos, porque na verdade eles não pegam e já derrubam logo. O tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus, a forma de Deus trabalhar é diferente da qual nós imaginamos. Aí só que quando a gente começa a imaginar esse tempo de Deus, observe comigo: 6 dias rodeando a cidade. Imagine como é que fica a batalha espiritual na mente desses que estão sendo rodeados por 6 dias. Para que eles estão fazendo isso? Para que bando de idiotas estão só rodando e essas muralhas não vão cair? A gente vai ficar aqui. Pode observar. O que a estratégia que Deus vai te dar é de fazer o reconhecimento de campo, é começar a minar o inimigo pela própria muralha dele. Ele acha que fez uma muralha, mas é justamente uma muralha que vai ser usada contra ele mesmo. Toda arma preparada e forjada contra a igreja de Cristo não vai prevalecer. Toda muralha que se levantou na saúde, na finança, na área que for, vai cair, porque ela vai ser trazida à tona para você ter estratégia e lutar contra ela, seja no relacionamento, seja no vício, todo e qualquer tipo de vício. Você vai passar junto comigo. Vamos dar essas voltas aqui durante esses 3 dias, 3 domingos. Vamos fazer 6 voltas, e dessas 6 voltas, 2 vai ser hoje. A gente vai fazer em silêncio. A gente só vai caminhar e você vai pensar naquilo que você quer que caia por terra, porque na verdade ele não vai cair, não é no último dia não. O inimigo começa a ser minado no primeiro dia. A cada passo que nós damos é a estrutura que começa a ser abalada. Imagine aí um cupim, quando ele chega, um cupim você só vai ver depois que a casa já se alastrou. Você não vê quando está no início da destruição não. Então a forma da gente minar o inimigo é no silêncio. E a gente vai entender que é no silêncio, porque enquanto essa batalha espiritual, da mesma forma que é para nós, é para os inimigos também, a diferença é só a estratégia. O inimigo ele vai falar assim: o que é que ele quer? Por que é que ele está dando glória? Por que é que ele está em silêncio diante dessa afronta? Isso é no verso 3. No verso 3 é isso que ele nos fala. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória! Pulando para o verso 10. Porém ao povo ordenara Josué dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que vos diga: gritai, gritai, então gritarei.
estratégia de Deus para Josué e o povo. Então, eu passei por uma afronta muito grande. E quando eu passei pela afronta, que foi a polícia batendo lá em casa, levando o carro, que até hoje eu não contei como foi esse detalhe, eu apenas fiquei calado e todo dia eu dou glória a Deus. Todo dia eu dou glória a Deus na laje, enquanto eu dou comida dos cachorros. Aí se eu passei por essa afronta, que Deus já tinha me dado em sonho que iria acontecer, aí as pessoas que falam, pô, o crente dava glória todo dia, e agora que o carro levou, ele já parou. E o que foi que eu fiz? Continuei, fui dando glória. Porque o que nos chamou, Ele não quer que a gente esmoreça por nada. Ele quer que continuemos dando glória a Deus na provisão, e inclusive na escassez e na abundância, porque a provisão vem dele. Aí quando a polícia saiu de lá, foi algo que Deus permitiu para hoje estar com o carro novo. Então a gente às vezes tem receio de se desprender. Aí Deus então permite situações para que o novo entre. Então, para o carro novo que está lá embaixo, foi necessário sair, e foi um ato indevido que a polícia teve lá. Por quê? Não indevido deles, porque foi uma ordem judicial e a polícia tem que cumprir. Só que a financeira, ela errou, porque disse para mim que iria pagar todos os débitos do carro, e eles mentiram, falaram que pagaram o débito do carro e tinha débito ainda existente no carro. Aí, quando o advogado puxou, viu que tinha uma série de débitos ainda que a financeira não tinha quitado. Então a financeira me ludibriou. Então Deus permitiu para hoje o processo estar na justiça contra a financeira, e com o dinheiro que eu vou ganhar deles, vou pagar o carro novo. Ou seja, Deus então cria situações. Só que eu e você não pode mudar a essência que somos. Temos que continuar dando glória a Deus e aleluia, e falar assim: Senhor, nisso que eu estou passando vai glorificar o teu nome. Me mostra, Senhor. Mas está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a estratégia na hora dói, a estratégia mexe. Quantas vezes eu tive que pegar carro emprestado para mim, para os cultos, já que eu vim da Sussuarana, mas não deixei de dar glória a Deus em um dia sequer. E o inimigo que fica olhando a conta, fala assim: esse aí é louco, ele leva no carro dele, mas ele está dando glória a Deus. Eu tinha que mostrar que de fato eu sou na presença de Deus, e com ou sem. Deus ele deu, mas ele permitiu o inimigo tirar para mostrar a glória dele depois. E o melhor mesmo depois é ver os acusadores vendo o carro novo chegando. Você pode no verso 13, já vou encerrando. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias, isso no 14. E o engraçado é que quando eles dão a volta, eles em silêncio vão para o arraial. Observe que o trabalhar da estrutura do inimigo não depende de mim, de você, de Deus. Você só precisa fazer a obra. Faça o que Deus coloca no seu coração. Apenas ouça o direcionamento e deixe Deus trabalhar. Aí o inimigo, as situações que acontecem com o inimigo, a gente só vai ver depois. Aí a gente vai ouvir só a informação. E olha o que eu estou falando hoje. Não estou falando e lançando palavras de maldição. Está sendo gravado e vocês saberão que Deus falou por intermédio para a resposta dos inimigos, os teus e os meus, que alguém vai ser tocado. Olha o que eu estou lhe falando. Alguém vai ser tocado na estrutura para saber que Deus é na tua vida, para saber que o Senhor, os separados, não se mexe, porque a obra que Deus tem conosco é a obra séria. Seja na vizinhança, você só vai ouvir, seja na família, e não peça misericórdia, porque é Deus trabalhando. Romanos 9, 14, 15 fala: terei misericórdia em quem eu terei, e quem eu quiser ter misericórdia. Então misericórdia não depende
Devemos olhar assim para o próximo com um olhar de compaixão, mas a misericórdia vem do Senhor. E outra coisa, o detalhe que tem nesse verso 14 é que os sacerdotes tocavam a trombeta enquanto eles marchavam em silêncio. Eu agora vou encerrar para a gente fazer um ato profético. Se você trouxe qualquer tipo de objeto, você vai fazer uma fila. Vamos dar somente 2 voltas. Vamos dar 2 voltas. Ouvindo o sinal da trombeta, vou botar aqui o chofar, a gente vai marchar. Fique ligado com Deus, vai ser 2 voltas. Nessas 2 voltas, aí para poder completar as 7, na segunda semana mais 2 e na última semana 3 voltas. E vamos dar um brado de vitória, que o qual Deus vai colocar no meu coração. Se vai ser Jesus, derruba Jesus, eu não sei. Vamos ver até o último dia o que Deus vai falar. Mas pegue o objeto, caso você trouxe. Se porventura não trouxe o objeto, pense em algo de forma profética, pense no inimigo, traga, quem sabe, na segunda semana anotado a petição. Se não tiver objeto, pode trazer o que for, porque a muralha vai cair. A muralha já está sendo mexida na estrutura e vai ser derrubada com o nosso trabalhar da caminhada, porque enquanto marchamos ele derruba, enquanto damos glória ele vai, enquanto damos glória a Deus, aleluia, acontece o que aconteceu no Egito. O anjo do Senhor vai à frente e depois vai para a retaguarda. Então somente descanse no Senhor, porque a afronta que estão fazendo, a muralha que está sendo levantada, que não é de hoje, já está sendo destronada e vai cair por terra para a glória de Deus. Você agora eu peço que vocês saúdem e louvem a Jesus com as palmas agora, em nome de Jesus. Essa foi a palavra e vamos se colocar de pé para aqui até que acabou o jogo, será?